Olá pessoal, vamos lá, vamos fazer alguns exercícios referente à última aula, o processo de transmissão de calor. Bom, o que nós vimos na última aula? Vimos três processos de transmissão de calor, que são o transmissão de calor por condução, que se caracteriza como, né? Pela transmissão de calor, a energia passa de partícula para partícula, né? Sem que elas sejam deslocadas. Então foi aquele exemplo da barrinha, né? Toca fogo na barrinha lá na ponta e a onda de calor vai se propagando através das partículas da barrinha. Depois nós analisamos também a transmissão por convecção, aquele no qual o calor se propaga por meio de movimento de massas fluídicas de densidades diferentes, né? Então aquela situação da panela com água, né? Água quente embaixo, aquela água quente fica menos densa, a água que está em cima é mais densa, então a água que está em cima desce, a água que está embaixo sobe. Aí nós temos aí as correntes de convecção, né? E também vimos o exemplo do ar-condicionado, né? Aquela massa de ar frio, né? Lá em cima, né? O ar-condicionado fica lá em cima. Aquele ar frio, aquele ar gelado, ele é mais denso do que o ar que está lá embaixo, seria mais quente, seria menos denso. Então esse ar que está frio, ele desce e o ar que está embaixo sobe. Aí nós temos aí as correntes de convecção. Então é uma característica, né? Uma diferença é que nessa convecção existe movimento de massa, né? De água, né? Do ar. E na condução não tem movimento de massa, né? A energia passa de partícula para partícula, né? A barrinha lá, né? Não tem o sólido não tem movimento de massa. E também nós vimos a transmissão de calor através da irradiação, né? A irradiação é a transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Bom, uma característica importante, né, dessa transmissão de calor é que ela ocorre no vácuo, né? Ela não necessita de meio material. Certo? Agora fazer algum comentário de alguns exercícios. Um dos exercícios é o seguinte, né? É sobre a geladeira, né? Já vi um exercício assim, que a geladeira... Vocês já perceberam que o congelador fica na parte de cima e as prateleiras da geladeira são envezadas. Já perceberam isso? Por que acontece isso, gente? Porque o congelador em cima, né? Aquele ar que está lá em cima, ele é mais gelado, mais frio, mais denso, ele vai descer. E o ar que está lá embaixo vai subir. Aí nós vamos ter o que? As correntes de convecção. Então por isso que as prateleiras da geladeira são envezadas, né? São aquelas gradezinhas. Por quê? Para o ar circular, né, gente? Se fosse uma parede, não fosse envezado, a circulação do ar ia ser prejudicada, né? Aí esse processo, né, da convecção térmica ia ser prejudicado. Aí, logicamente, a energia gasta para manter as coisas geladas, né, dentro da geladeira ia ser muito maior. Então, por isso que as prateleiras são envezadas, para facilitar esse processo. Certo? Então já, né, teve essas questões de vestibular. Teve a questão sobre a brisa, né? A brisa marítima e a brisa terrestre, né? É a praia. É a situação da praia. É a seguinte, quando é de dia, o que acontece, né? A areia está mais quente do que a água. Então aquele ar que está em cima da areia, ele é menos denso. E o que acontece? Esse ar vai tender a subir. O ar que está sobre a água, a água está menos quente, então o ar que está ali é mais frio. Aí como aquele ar da areia sobe, o ar que está em cima do mar, da água,
vai ocupar esse espaço. Então aí o vento vai soprar, né? Da água para a terra, né? Aí nós temos a brisa marítima, né? O vento sopra da praia, da água para areia. À noite é o contrário, né? A água tá mais, vamos dizer assim, quentinha, a areia tá mais frio, né? Então o ar que vai estar em cima da água, ele é mais quente, e o ar que está ali na areia, ele é mais frio. Então esse ar que está na água, ele sobe, e o ar que está na areia ocupa esse espaço. Aí o vento vai soprar da terra, da areia, para a água. Aí nós temos a brisa terrestre, né? É isso que acontece, né? De dia, o vento vai da água para a areia, e à noite, da areia para a água, né? Aí todo pescador, né? Ele vai de madrugada, né? De madrugada, antes do sol raiar, né? Antes do sol aparecer, porque tá soprando, né? Da areia para a água o vento. E ele tem que voltar à tardinha, né? Antes do anoitecer, né? Porque aí o vento tá soprando da água para a areia. Certo? Então tem esse movimento das brisas, né? Marítima e brisa terrestre, né? Outra questão muito abordada é sobre a garrafa térmica, gente. O que é a garrafa térmica? Aquela garrafa do cafezinho, né? O que acontece? Ela tem toda um cuidado, né? Para preservar a temperatura, para minimizar as perdas de calor. Então é o seguinte, ó. Para impedir a condução e a convecção, a parede interna é feita de vidro, porque o vidro é um mau condutor, né? Tem que ser um mau condutor para manter a temperatura, o cafezinho quente lá dentro. E as paredes da garrafa são paredes duplas, com as quais se faz o vácuo. Ou seja, a ausência de moléculas, né? Que aí já evita a condução, né, gente? A condução, a convecção necessitam de quê? De meio material. Aí a garrafa térmica é feita com duas paredes, o vácuo para o quê? Para impedir a perda de calor por esses dois meios. A irradiação, gente, ela é evitada espelhando-se as faces da parede de vidro, né? Então, o que acontece? Eles botam a parede de vidro, as paredes lá da garrafa térmica, por quê? Porque ele reflete a radiação, né? Então, minimiza a perda de calor pela irradiação. E a tampa, ela é bem ajustada, né? Aí ela isola a garrafa de possíveis correntes de convecção. Então vocês estão percebendo? A garrafa térmica ela é projetada de uma maneira para evitar a transmissão de calor, para evitar as perdas. Então tem o vácuo, evita a condução, evita a convecção, tem as paredes espelhadas, evita a perda de calor através da irradiação. A tampa bem fechadinha para evitar a corrente de convecção. Certo? Então a garrafa térmica é um exemplo, umas questões também bastante clássicas. Temos também a estufa. A estufa é o seguinte, está até no livro de vocês, está na página 24. Quem quiser lá depois dar uma olhadinha, quem tiver o livro. O que acontece? É feito estufa, tá? É o seguinte, vocês já perceberam aqueles filmes americanos, né? Que tem as plantas, aí elas ficam tipo numa casa de vidro, né? Então, para que é aquilo, aquele vidro ali, né? Aquele vidro faz com que dentro da casa tenha uma temperatura boa para as plantas, porque o sol, né, o raio, ele adentra essa casa
essa radiação é absorvida pelo chão da casa e a radiação vai ser emitida. Só que parte da radiação fica lá dentro. O vidro prende a radiação lá dentro. Aí lá dentro fica o quê? Fica quentinho. Aí fica uma temperatura boa para as plantas. Diferentemente lá fora, né? Lá fora fica à mercê do tempo. Então, para isso que serve aquela casa, né? Ela provoca, né, uma elevação da temperatura interna e deixa o ambiente adequado ao desenvolvimento das plantas. Certo? Bom, eu queria comentar esses exemplos clássicos. Por exemplo, aqui tem uma questão da Unicamp, que fala o seguinte, é o que nós já comentamos aqui. A primeira, as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por correntes de quê, gente? Convecção, né? Depois aqui, o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por irradiação, né? Já que a condução e a convecção necessitam de meio material, né? O único processo que não necessita de meio material é a radiação, que é um processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. E por último aqui, né? E uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia através da condução, né? Já que a condução necessita desse meio material, então vácuo faz com que não seja possível a transmissão de calor através desse processo, evitando a perda de calor lá do cafezinho que está quente dentro da garrafa térmica, tá? Então, é uma questão da Unicamp lá de São Paulo, questão de vestibular. Até então, aí, abordando aí o que nós comentamos. Tudo bem, pessoal? Queria comentar essas questões com vocês e por hoje é só e até a próxima.